Olá, eu sou a professora Neuda Mendes, da cidade de Barro Alto, Goiás, doutora em Educação. Eu sou uma mulher de estatura baixa, cabelos claros, 43 anos e estou usando um vestido verde. Estou nas salas de estudos da minha casa, com estantes de livro atrás de mim. Eu estou participando do curso de extensão em Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, uma parceria do Ministério da Educação e do Instituto Federal de Goiás. E eu destaco nesse vídeo a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e na construção de conceitos científicos a partir da perspectiva de Vygotsky. Para entender melhor esse assunto, vamos focalizar no desenvolvimento humano, ou seja, no indivíduo que nasce, cresce e se desenvolve como um ser biológico e como ser cultural, mediante interações sociais e culturais. Quem falou isso foi Vygotsky, um psicólogo bielorrusso, nascido em 1986 e falecido em 1934, aos 37 anos de idade. Embora jovem, Vygotsky realizou estudos que mudou concepções na sua época e que continuam importantes até os dias atuais. Segundo Vygotsky, nascemos com características inatas, que são condições naturais elementares para o nosso desenvolvimento. Ou seja, desde que nascemos, nós aprendemos a gesticular, chorar, sorrir, andar, falar de maneira quase natural, com algumas intervenções. Mas essa capacidade natural não é suficiente para desenvolvermos as funções mentais superiores, que são memória, atenção, escrita, planejamento, entre outras. Entendemos assim que a criança precisa interagir com outras crianças, com outras gerações, com as variadas produções humanas, históricas, técnicas, artísticas, científicas e sociais, para criar capacidades e aptidões humanas importantes para o seu desenvolvimento biológico e também cultural. Mas e o que a escola tem a ver com tudo isso que a gente está falando? Bom, se compreendermos que o ser humano se desenvolve pelas interações sociais e culturais que ele tem acesso, então a educação escolar é um elemento muito importante na construção desse ser humano, porque na escola o ensino é pautado no desenvolvimento das capacidades humanas, especialmente as funções mentais superiores, que são a memória, a atenção, o pensamento abstrato e a formação de conceitos. Daí a importância da escola proporcionar desenvolvimento humano, considerando a perspectiva da educação inclusiva, ou seja, aquela que respeita as especificidades de cada um e prima pelo desenvolvimento de todos. Pensando nisso, compreendemos então que o papel do professor como mediador da aprendizagem do aluno é muito importante e que a linguagem é um dos principais elementos dessa mediação, seja ela escrita, falada ou gesticulada. Então, entendemos que a linguagem vai muito além da função comunicativa, porque ela é um elemento constituidor do ser humano. Ela nos faz sentir parte de um grupo cultural, ela nos ajuda a construir nossa própria subjetividade, ou seja, o nosso próprio eu. Desde criança, interagimos com o mundo, mas para essas interações precisamos de gestos, palavras, símbolos, imagens e conceitos. Esses elementos da linguagem humana servem para quê? Para mediar a nossa interação com o mundo e conosco. É isso que Vygotsky chama de representação simbólica ou de dupla mediação semiótica, ou seja, eu entendo o mundo para mim, internamente, e explico o mundo para as outras pessoas de maneira externa. E essas formas de entender e de explicar dependem do jeito que eu represento a linguagem, por meio de gestos, palavras, símbolos, imagens ou conceitos. Bom, Neuda, agora você falou algo complicado. Conceito. O que são conceitos para Vygotsky? Bom, no processo do desenvolvimento humano, aprendemos as coisas de modo espontâneo, diante das experiências. Ou seja, por exemplo, uma criança vê pela primeira vez um animal pequenino, peludo, miando. Logo, alguém vai ensinar que se trata de um gato. No outro dia, essa mesma criança vê um outro animal, também peludo, e ele já chama de quê? De gato.
Então essa criança, ela já tem uma imagem de gato na memória que condiz com o que os olhos dela viram e com o que os ouvidos escutaram. Se dentro de alguns dias essa criança vê um filhotinho de onça, ela vai chamá-lo de onça? Não, vai chamá-la de gato, por causa da semelhança. E por quê? Porque a criança ainda não tem o conceito de onça na cabeça, só tem o conceito de gato, o conceito espontâneo. Então, na escola, essa mesma criança vai aprender conceito científico, ou seja, embora gato e onça sejam parecidos e pertencentes à classe dos felinos, são diferentes por natureza. Por exemplo, o gato é animal doméstico, a onça selvagem. O formato das pintas, o peso, o tamanho dos dois são diferentes. Então, na escola, o que a escola faz? Ela proporciona aos alunos apreenderem os conceitos de modo científico, que vai além da aparência e da experiência, porque compreende as diferenças, as semelhanças, pautadas em investigações, pesquisas, experimentos. Por fim, podemos concluir que nós, seres humanos, estamos em constante desenvolvimento e aprendizagem. E pela perspectiva histórico-cultural de Vygotsky, entendemos que o desenvolvimento das capacidades humanas depende em grande parte das experiências históricas e sociais que tivemos. Fica então elucidada a concepção de um desenvolvimento humano que tem como base elementar as características biológicas que se desenvolvem pelas relações sociais num processo histórico diferente de um indivíduo para outro, porque cada um tem sua história, suas construções, suas mediações simbólicas. E o papel da escola é o de mediar o desenvolvimento de cada um,